A fome se tornou uma arma de Israel no massacre contra os palestinos em Gaza. Desde o início dessa fase do conflito, cerca de 130 pessoas morreram por desnutrição, a maioria das crianças pequenas. Os relatos falam em gente desmaiando nas ruas e sem força para caminhar. Imagens de crianças com ossos à mostra e sem acesso a leite ou remédios chocam o mundo. Ao mesmo tempo, milhares de caminhões carregados de comida e medicamentos ficam parados na fronteira. Alguns que conseguem entrar são interceptados e saqueados por moradores desesperados. A ONU alertou que o cenário de desespero absoluto de fome catastrófica de hoje é parecido com o da Etiópia, na década de 80, e o de Biafra, entre 67 e 70, na Nigéria. Mesmo assim, Israel nega que exista fome generalizada e tenta minimizar a pressão, anunciando uma pausa tática. Seria um intervalo para liberar a entrada de ajuda humanitária entre 10 da manhã e 8 da noite. Mas os especialistas alertam: é pouco. Segundo o Programa Alimentar Mundial da ONU, seriam necessárias 62 mil toneladas de alimentos por mês para aplacar a fome de mais de 2 milhões e 100 mil habitantes do território palestino. Brasil e Colômbia respondem a tudo isso com pressão diplomática. O que o restante da comunidade internacional pode fazer para impedir que a fome e a falta de medicamentos continuem sendo usadas como arma de guerra pelos israelenses? Quarta-feira, 30 de julho de 2025. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast Notícia, com mais informação da atualidade. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. Aqui sempre com um convidado ou uma convidada, a gente analisa uma temática ou uma notícia importante do momento. Hoje eu vou conversar com o Dr. Paulo Reis, do Médicos Sem Fronteiras. Dr. Paulo, é um prazer te receber aqui. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Gabi. Dr. Paulo, antes de mais nada, eu gostaria de perguntar a dimensão catastrófica dessa fome que a gente tem acompanhado em Gaza. A situação está piorando muito, né? Desde o bloqueio, né, não entra alimento em Gaza, praticamente. Os 3 meses. Já tem mais de 3 meses, né? E a subsistência de lá é quase nenhuma, né? Eles pescam um pouco, mas eles também não podem ir para o mar pescar, né? Eles não são proibidos. Então, nem a produção local é mínima, é quase inexistente. E sem alimento entrando, a situação está ficando realmente muito, muito ruim. O número de desnutrição que a gente atende nas nossas clínicas quadruplicou, né, desde maio, né, que não tem tanto tempo. Então, realmente, a situação está chegando até mais do que era, né? Já estava ruim e agora está realmente bastante crítica. Sem dúvida, eu falei dessas fotos que estão estampadas nos jornais, que nas últimas semanas foram mais chocantes, porque elas estavam estampando as manchetes, crianças, por exemplo, chorando, aglomeradas para conseguir comida, estendendo panelas, pratos, enfim, para conseguir alguma comida. Ouvi jornalistas também contando sobre como ir até esses locais também poderia significar a morte, porque muitas das pessoas estão sendo alvejadas ao tentar conseguir algum tipo de mantimento, ajuda humanitária, e muita gente também morrendo por inanição. E muito possivelmente a situação vai piorar, né? Com essa distribuição, né? Esse sistema de distribuição que está implementado, ele é muito ineficaz, né? Ele simplesmente não funciona, né? As pessoas têm que andar quilômetros para tentar ir no centro de distribuição. É perigoso, né? Você não pode ir com nenhum veículo, você não pode ir com nenhum carro, você tem que carregar tudo na mão. E você corre o risco de realmente ter um acidente, ter tiro e ser alvejado, né? Então, além de ter muito pouca ajuda entrando, é extremamente difícil e perigoso recolher essa ajuda, né? O sistema de distribuição já existia, né? Várias organizações faziam, mas com esse bloqueio ficou inteiramente na mão, né, do novo sistema que, infelizmente, não tá respondendo ao propósito, né? Não está oferecendo uma ajuda eficaz, realmente.
E o senhor disse que saiu há 2 meses de Gaza e deve retornar em breve também. Eu queria primeiro que o senhor escrevesse um pouco de qual foi o cenário que o senhor encontrou por lá, as condições de trabalho também, isso é muito importante. E pouco tempo depois, a situação se agravou bastante. Então, como é que vai ser essa entrada em Gaza nesse momento? A situação de Gaza, bem, como a gente vê nas notícias, é bastante complicada. O que eu encontrei lá foi realmente um cenário assim, muito maior de todos os outros lugares que eu já fui. Eu já fui várias missões, já tive missões em áreas de conflito, mas eu nunca tinha visto algo do tamanho de Gaza, né? A quantidade de pacientes, o tipo das lesões, a falta né, de uma assistência, né, os hospitais sendo atacados, assim, civis, né, assim, a grande maioria, eu nem sei se tem alguém que não seja civil, né, pelo menos a gente não percebe, e crianças e mulheres. Então, e a situação realmente já estava piorando quando eu estava lá, né, o nosso hospital a gente estava trabalhando com 50 leitos, 55, né, antes quando estava o cessar-fogo, e agora o hospital está com 115, né? Então mais do que dobrou a quantidade de pacientes, né? A gente não tem mais nem espaço para colocar paciente, né? Então a situação está deteriorando, né? Eu converso com as pessoas de lá e está ficando pior, né? Além do grande número de pacientes, tem o problema dos hospitais. Vários hospitais já não estão funcionando, né? Ou porque foram bombardeados, ou porque elas estão numa área de evacuação, né? A pessoa não pode chegar até lá. Então, o que sobrou da estrutura, né, de saúde de Gaza está sobrecarregado, né? E a expectativa do que eu vou encontrar lá é essa. Eu imagino que vai estar ainda mais sobrecarregado do que antes, 2 meses atrás, né? Sem dúvida. E o senhor descreveu, que esteve em outras missões também. Anotei algumas, até que o senhor esteve em zonas de conflito, por exemplo, na Líbia, Iraque, Iêmen. Como é que era a situação nesses lugares? Como é que ela se compara e ela se diferencia do que a gente está acompanhando na faixa de Gaza? A primeira coisa é o número de civis, né? Assim, é um número monstruoso, é um número assim, sem discriminação, né? Tem criança, adulto, jovem, idoso, né? Esse é um dos fatores. Uma outra grande diferença é a completa insegurança, né, dos hospitais, né? São lugares que deveriam ser protegidos, deveriam ser respeitados, e acontece em outros lugares, às vezes, uma violação, mas assim, sistematicamente os hospitais sendo bombardeados ou sendo evacuados, isso eu nunca tinha visto. Assim, tá claramente, né, a estrutura está sendo demolida, né? Poucos hospitais se mantêm e a gente tem sempre incerteza, né, se esses hospitais amanhã vão estar funcionando ou não. Então, acho que essa é umas grandes diferenças. E a última é a falta de opção. Você não tem como evacuar, você não tem como sair. Um paciente que seja muito complexo, que a gente não possa lidar com ele, não tem o que fazer, né? Então, a gente fica com pacientes que seriam gravíssimos até num centro mais avançado e a gente não pode fazer nada. A gente tem que tentar dar ali o melhor, mas que não é o suficiente. Então, essas são as principais diferenças, né, das outras missões. E como você diz, né, doutor Paulo, a gente está falando aqui de civis de maneira geral, estamos falando de grávidas, de crianças. Me chamou a atenção, nesse tempo, acompanhando o genocídio em Gaza, um jornalista que é especialista em cobertura de guerra, esteve no passado, em outros contextos, já dizia que uma das características de que uma criança está passando fome, né, que ela está numa situação de desnutrição grave, é porque essa criança, ela deixa de sorrir. Então, um dos sinais é esse, né? Eu queria que o senhor trouxesse um pouco dos relatos do que o senhor viu, né? As pessoas, claro, estão vendo imagens que
elas acabam dizendo sozinhas sobre a tragédia, né? A gente não precisa ficar aqui descrevendo, porque a gente sabe que é um contexto gravíssimo. Mas no dia a dia de trabalho, como era atender a essas pessoas, né? E o impacto psicológico, principalmente dessas crianças, porque é basicamente você matar, né? Assassinato de crianças é você impedir um futuro para os palestinos. Então, eu queria que o senhor escrevesse um pouco sobre o desenvolvimento dessas crianças e o que o senhor observa em relação a crianças que a gente está acostumado a conviver, né? Como é que as pessoas estão lidando com isso psicologicamente? Não só psicologicamente, como fisicamente, Claro. né? Essa desnutrição vai gerar danos, e dependendo do grau, danos permanentes, né? Essa criança possivelmente não vai se desenvolver como ela se desenvolveria numa situação em que ela tivesse alimento, né? E não é só o alimento, a água, né? A coisa mais básica ainda. Isso. Talvez se eu pudesse descrever uma cena que ficou muito na minha cabeça, é as crianças correndo para buscar água, né? Em geral, as famílias, os pais, né, os adultos, eles estão tentando a subsistência, estão tentando pegar o que comer. Então, muitas vezes são as crianças que vão na hora que o caminhão de água chega. E é uma cena que me chocou bastante, né? Crianças pequenas correndo para tentar pegar água, né? A coisa mais básica. E a comida nem fala, né? A comida, né, as pessoas, quando comem uma vez por dia, se dão sorte de ter aquele alimento, né? E realmente, você vê isso nas crianças. As crianças começam a ficar mais apáticas, né? Elas não têm mais energia, elas não se interessam. E até o último ponto, que elas estão fracas, né? Elas não se movem pouco, né? E é uma cena é uma situação, né, muito, muito triste, muito, muito complexa. E se você acrescentar, né, as lesões, as bombas que são diárias, né, para dizer a verdade, são toda hora, né, você tem bombas explodindo em algum lugar, né? Então, mesmo que você não seja atingido, tem um impacto psicológico, né? Barulho de drone 24 horas, barulho de avião 24 horas, explosões diárias, assim, dezenas por dia. Então, na verdade, junta tudo, né? Uma lesão física, uma lesão psicológica e uma desnutrição que provavelmente vai né, deixar sequelas nessas crianças, né? As cenas são muito difíceis, né? Se você a gente vê as fotos, né, mas ver uma criança que está numa cama que ela mal se move é difícil. E também falando sobre o trabalho dos jornalistas que denunciaram recentemente, né? A gente viu mais de 100 ONGs denunciando fome em massa, o próprio Antônio Guterres falando num show de horrores, mas algo que me chamou a atenção também foi a questão dos jornalistas, né? Fazendo denúncias. Isso é grave justamente porque eles são os principais responsáveis para ir denunciar o genocídio e a fome em Gaza, e eles não estão dando conta de continuar realizando o seu trabalho, porque eles também estão enfrentando a fome, estão pedindo para começar a poder sair do território, porque não estão em condições mais de fazer esse trabalho. Eu queria também te ouvir, doutor, sobre a gravidade disso, né? Porque, claro, a população também pode hoje, com celular, enfim, com acesso à internet, quando possível, fazer denúncias. Mas o trabalho do jornalista, ele é fundamental num contexto de calamidade humanitária como esse que a gente está vivenciando, né, presenciando. Assim, só a falta de acesso que a imprensa tem em Gaza já é uma coisa, ao meu ver, muito séria, né? Eu acho que se você está fazendo as coisas certas, você não tem o que esconder, né? Então, a falta de acesso já é algo que não é comum, né? Qual seria o impedimento, né, de ter jornalistas mostrando, né? E realmente, até os jornalistas locais, o pessoal que está tentando passar essa informação local, assim como os outros funcionários, né? Os nossos funcionários também estão exaustos, né? Chega uma hora que
fica difícil você fazer o seu próprio trabalho, né? E é um trabalho super importante, né? As pessoas precisam ouvir o que está acontecendo lá, isso é fundamental, né? E se isso falhar, né, chega uma hora que os nossos trabalhadores, as pessoas que estão cuidando dos outros, né, também não vão ter forças, né? Então, você via... Quem pode sair de Gaza certamente está tentando sair, né? Não porque está desistindo, não porque não quer, mas é porque simplesmente chega uma hora que as pessoas não têm mais condições, elas não aguentam mais, né? Ela e as famílias dela, né? Claro. Às vezes é até pior, né? Isso sem contar os jornalistas que morreram, jornalistas que... Eu vi recentemente um jornalista que está lá em Gaza, que perdeu 40 quilos, enfim, que está enfrentando também a fome, assim como todo o povo que mora na faixa de Gaza, né, e pedindo justamente para ter essa possibilidade de Israel liberar a entrada e saída dos jornalistas e o envio dos suprimentos, é claro. Até esse é um ponto que eu gostaria de entrar aqui, doutor, porque a organização que faz essa distribuição, e aqui daria até para a gente colocar entre aspas, né? Porque é uma gota no oceano que tem entrado de suprimentos em Gaza. Os alimentos, quando possível, quando eles têm a possibilidade de alimentos, são caríssimos. Então, a organização que faz essa distribuição, com muitas aspas, é apoiada por Israel, é quem tem feito essa distribuição de mantimentos, né? Até o dia 21 de julho, mais de 1.000 pessoas morreram tentando conseguir comida. É aquele cenário que a gente falou sobre pessoas que são alvejadas. A gente vê imagens, por exemplo, fotografias de soldados fortemente armados guardando caixas de suprimentos. Eu acho que se isso não é o suficiente para denunciar, né, a fome como um crime de guerra, como que está acontecendo, enfim, eu queria ouvir o senhor a respeito disso e também sobre o quanto seria necessário de entrada de suprimento e ajuda humanitária dentro de Gaza, porque o que a gente tem hoje realmente é muito ínfimo em comparação ao necessário, né? Eu me lembro o primeiro dia que essa nova distribuição começou, né? Logo no primeiro dia a gente já recebeu paciente com ferimento à bala, né? Isso no primeiro dia, e foi uma constante, né? Não só o nosso hospital, os outros hospitais também, né? Então, não é uma questão digamos assim, que a comida ou que os suprimentos não existam, né? Eles Exato. existem, né? Eles estão no Egito, eles estão na Jordânia, até em Israel também, né? É uma questão de você transportar e distribuir, né? Então, se esse bloqueio for levantado, eu tenho completa confiança que rapidamente tudo que for necessário vai chegar em Gaza, né? E já existe uma rede de distribuição, só não está funcionando porque não deixam, né? Não deixam as coisas entrarem, né? Então você não tem o que distribuir. Mas existe uma rede de distribuição grande, com mais de 100 organizações, né? Então, o problema é mais um problema de permissão das coisas entrarem, né? Que fronteiras sejam abertas, né? E realmente a ajuda seja distribuída, primeiro porque quem tem a experiência de distribuir, quem conhece o local, quem tem todos os contatos, né? E que não seja uma coisa completamente controlada, militarizada, né? Que literalmente a distribuição está militarizada, né? Você entra num lugar que tem várias cercas, você tem que andar quilômetros e tem soldado, tanque, drone passando, helicóptero. Então, literalmente é uma questão de permitir que as organizações que já trabalham lá, que já têm os contatos, façam a distribuição. Só isso, né? O material, comida, alimento, até água mesmo, pode ficar disponível, se permitirem. Isso sem contar, além desses deslocamentos, né, doutora, a gente tem que levar em consideração que essas pessoas já estão desnutridas, né? Imagina ainda ter que passar por tudo isso 6, 7 horas aglomeradas, uma fila, enfim, para conseguir algum tipo de alimento que vai durar ali muito pouco também no organismo dessa pessoa. Aqui também peguei alguns dados
da ONU, do dia 11 de julho desse ano, informando que quase 800 pessoas foram mortas tentando conseguir alimentos desde o final de maio. Então, esse número é muito alarmante. E essas mortes foram quase todas registradas perto desses locais da Fundação, nessas rotas de comboio de ajuda humanitária. Isso que nos chama muita atenção, né, doutor? E eu também quero ouvi-lo sobre a experiência de trabalho ali, como era o dia a dia de trabalho da equipe médica. A gente falou dos jornalistas também que estão exercendo o seu trabalho, que é fundamental ali, mas o trabalho também da equipe médica que muitas vezes sem condição de acesso ao básico para também conseguir socorrer essas pessoas. Assim, o pessoal que trabalha com a gente, né, não só com a gente, mas o pessoal da saúde que trabalha, eles estão fazendo um trabalho fantástico, né? Tem que realmente admirar, porque todos, né, assim, não tem, acho que ninguém que está trabalhando menos do que 60, 70 horas, né, assim. As mesmas pessoas que trabalham no nosso hospital fazem outros turnos em outros hospitais, né? Então é um trabalho extremamente extenuante, constante, né? E realmente eles mesmos sofrem com, assim, é difícil chegar no local, é perigoso muitas vezes, eles perdem pessoas da própria família. Nós já tivemos que atender os nossos próprios funcionários, né? Durante uma noite, o apartamento de um dos nossos supervisores foi bombardeado, né? E então a gente teve que atender ele e os filhos, a esposa, a família toda, né? E é difícil você ter alguém, alguma pessoa que você conhece lá, que não tenha perdido alguém, né? Alguém da família. Assim, praticamente todos já tiveram alguém que morreu ou foi ferido, e praticamente todos já tiveram que sair de suas casas, né? Assim, as ordens de evacuação, né, quando são enviados, você tem que sair. Então, acho que não tem nenhum funcionário que não tenha se mudado pelo menos uma vez, né? E, além disso, eles têm que correr atrás da comida para eles e para a família, né? E está numa preocupação constante, né? Então, às vezes, a gente tem um funcionário que, de repente, ele fala, olha, eu tenho que ir para casa porque teve uma ordem de evacuação e eu tenho que ir lá tirar minha família, né? Ou tem um funcionário que estava em algum lugar e foi bombardeado. Então, nós perdemos funcionários, os nossos funcionários perderam pessoas, né? Numa ocasião particular, né, um táxi que estava na frente do ônibus que leva os nossos funcionários para o hospital foi bombardeado, né, na frente do ônibus, né? E uma das pessoas nesse táxi era familiar de um médico nosso, né? Então, eles, além do trabalho muito difícil, né, e longo, eles ainda têm que passar por tudo isso. É muito difícil. Exato, e sem contar a escassez de suprimentos médicos essenciais. A gente está falando aqui de dificuldade de acesso à água, né, doutor? Que é o básico. Então, imagina só a escassez crítica dos equipamentos a que vocês são submetidos também, o que impede um atendimento básico, muitas vezes, a essas pessoas que precisam. Eu também, doutor, gostaria de perguntar a respeito dos Estados Unidos e Israel anunciarem que suspenderam as negociações de cessar-fogo em Gaza e, como sempre, a justificativa é o Hamas, né? Enfim. Qual é a perspectiva que a gente tem do ponto de vista humanitário? A gente teve a França nessa semana e até o Reino Unido agora também se somando à França, sinalizando que vai reconhecer o Estado palestino em setembro. O próprio Brasil fala em genocídio já há bastante tempo, a África do Sul também fala em genocídio. Agora, mais recentemente, o Brasil se somou a uma ação contra Israel, acusando de genocídio formalmente, juridicamente, enfim. O que pode ser feito? Como é que o senhor está observando também os países se movimentando a respeito disso? Eu acho que, na verdade, já é até tarde demais, diante da situação de calamidade que a gente está vendo, mas a gente vê uma perspectiva de conseguir algum tipo de avanço na sua concepção? Olha, eu espero que sim, mas eu não tenho como ter certeza, né? Em Gaza, a gente sempre fica pensando, pode ser que
daqui a uns dias tenha um cessar-fogo, né? E as pessoas sempre têm essa esperança, né? Ela era sempre assim, não, talvez semana que vem esteja melhor, ou talvez amanhã esteja melhor, né? Mas não aconteceu até agora, né? Eu espero que com o aumento da visibilidade, com o aumento da pressão dos outros países, tenha alguma solução, né? Se eu tenho esperança, claro, tem que ter esperança. A gente não tem como, a gente não pode perder essa esperança, né? Mas a verdade é que a gente trabalha com os piores cenários, né? A gente trabalha pensando que se a situação não melhorar, né? A gente tenta se preparar para o pior. E se as coisas melhorarem, melhor, né? Mas a verdade é que às vezes fica difícil você ser otimista em relação a isso, né? Porque as negociações parece que nunca avançam, né? Parece que é apenas um ganho de tempo, não sei, talvez uma desculpa, e as coisas continuam, né? Porque lá no terreno as bombas continuam caindo, as pessoas continuam morrendo e as pessoas continuam com fome, né? Então, eu espero que com o aumento dessa pressão, da visibilidade, das notícias, force, né? Ou pelo menos leve, né, a Israel a talvez mudar um pouco a política deles, né? Isso, doutor, e a gente está falando numa perspectiva de que o senhor vai voltar em agosto, até já comentei isso aqui. A gente teve uma repórter aqui nosso do ICL, a Heloísa Vilela, que foi até a Cisjordânia, ela não pôde ter acesso à entrada em Gaza. Isso foi no começo ainda, mas a situação já era bastante grave enquanto ela fazia essa cobertura. E ela voltou, a volta parece algo assim meio sem sentido, falando do ponto de vista de quem viu e continua vendo que as coisas foram piorando depois que ela deixou a região. Então eu queria um pouco te ouvir, doutor, como profissional, enfim, como pessoa humana, né? Nesses 2 meses saindo desse contexto de calamidade, de completa calamidade e essa perspectiva de volta, né? Como é que fica é possível fazer um descolamento diante de toda essa situação que é tão grave? Olha, eu não digo um descolamento, né? A gente fica pensando lá, a gente fica preocupado, a gente tem amigos lá, né? Mas esse certo descolamento, ele é possível, né? Não só possível como necessário, né? Você não consegue sair se você manter o que você viu lá, o que você trabalhou lá em casa, simplesmente não funciona, né? Especialmente se você quiser voltar, você tem que tentar voltar com a cabeça mais clara possível, né? Então, eu acho que é uma coisa que as pessoas, não digo se acostumam, né, mas elas se treinam, né, para ter essa habilidade, né, de quando você sai, você, né, tem que entender que as pessoas continuam lá, você tem colegas lá, mas que naquele momento você não está lá, você não pode ajudar, e aí você se prepara para quando você puder ir de volta e fazer o que você tiver que fazer. Com certeza, doutor. Muito obrigada pela sua presença aqui e também te desejo um bom trabalho nessa sua volta agora em agosto. E a gente se conversa em breve. Um abraço. Um abraço e muito obrigado. Até a próxima. Aqui também estava lembrando o trabalho da Heloísa Vilela e da importância do jornalismo independente. A Heloísa foi uma das únicas mulheres, naquele contexto, ela era a única mulher jornalista fazendo a cobertura na Cisjordânia. A gente tem aqui mecanismos de apoio ao nosso jornalismo independente. Essa semana a gente teve o ICL Eterno, que é um pacote de novidades aqui, inclusive voltadas ao nosso jornalismo independente. E aí a gente vai ter também uma aula aberta agora que você pode acompanhar. Então a gente vai promover, depois desse evento que foi o ICL Eterno, que foi muito especial para a gente aqui no ICL, um debate com o Gessé Souza, o professor Castro Rocha também, junto com o Eduardo Moreira. Vai ser nessa quinta-feira, portanto dia 31, para você que está me ouvindo só por áudio, 8 horas da noite. A gente vai transmitir ao vivo e online. Você pode ir em icl.com.br/aula. A discussão vai ser quem são os inimigos do povo. Então a gente vai conversar sobre extrema-direita, transnacional, o papel do Donald Trump nisso tudo. A gente falava agora do papel dos Estados Unidos também no genocídio em Gaza.
Vamos conversar sobre isso aqui também, sobre a política de Donald Trump, além do papel da nossa elite do atraso aqui no Brasil, como diria o professor Gessé. Então você pode nos acompanhar e fazer a sua inscrição. Agora tem o Mercado Investimentos, na sequência o Rolê ICL, e você pode ouvir o Em Detalhes todos os dias também nas plataformas de áudio. A gente tem episódio novo de segunda a sexta-feira. Até amanhã. O encontro que vocês sempre esperaram. João César Castro Rocha e Gessé Souza, no dia 31 de julho às 8 horas da noite. O tema desse encontro: quem são os verdadeiros inimigos do Brasil? Um encontro inédito, que há muito tempo as pessoas pedem e que o ICL conseguiu organizar para vocês. Vamos embora que esse eu quero assistir também. Você sabe qual é a diferença entre informação e conhecimento? Uma informação é um fato dado sobre algo ou alguém. O conhecimento é a capacidade de interpretar e analisar criticamente uma informação. Todas as manhãs, o Desperta ICL analisa os principais fatos do Brasil e do mundo para que você comece o dia muito bem informado e cheio de conhecimento para entender o que está por trás das notícias. Não perca! Desperta ICL todos os dias de segunda a sexta às 7 horas da manhã. Comigo, Fábio Panunzio. Eu espero você.